marco de fé e devoção do povo painense, representando um dos maiores patrimônios históricos e culturais do município de Pains, considerada ponto de início da colonização local. A igreja impressiona por sua rara beleza, forma octogonal, simetria e altares belíssimos. Não há quem não se encante com tantos detalhes. Sua construção iniciou-se em 1854, em honra a Nossa Senhora do Carmo, por ordem e devoção do capitão Manuel Gonçalves de Melo e sua esposa Rita Cândida de Melo. Na época, a igreja era frequentada pelos fazendeiros locais e pessoas de maiores posses. Segundo registros, a obra de construção foi finalizada em 1884. A igreja compõe um conjunto arquitetônico da qual fazem parte casarões coloniais e uma belíssima praça, a Praça Juca Maneca. Em 1940, com um crescimento populacional, construção da atual matriz, a igreja até então, Igreja Nossa Senhora do Carmo, foi rebatizada com o nome Igreja Nossa Senhora do Rosário, cedendo seu nome original à matriz recém-construída. Olá, meu nome é Renata de Paulo Ribeiro, eu sou historiadora, painense, apaixonada pela cultura e por nossa gente, e por nossas histórias também. E hoje eu estou aqui para contar para vocês algumas curiosidades sobre a história da nossa igreja Nossa Senhora do Rosário. Convido você a vir conhecer um pouco mais sobre a história dessa linda igreja. A obra de construção da igreja teve início em 1854, em honra a Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade. Na época, o capitão Manuel Gonçalves de Melo e sua esposa, Rita Cândida de Melo, eram muito devotos da santa. A igreja fora construída por negros na época, escravizados. Esses negros não podiam frequentar essa igreja. E para eles havia uma igreja onde hoje é o passeio em frente à prefeitura municipal. Essa igreja era denominada Igreja Nossa Senhora do Rosário, porque ela era toda de pau a pique, ela era uma igreja simples, porém frequentada pelos negros. Essa igreja que nós estamos, ela era frequentada pela classe mais abastada da época. Como os negros não podiam frequentar essa igreja, a eles era destinado, como eu disse, a igreja onde hoje é a Praça Tunico Rabelo. E com a construção da igreja matriz e crescimento da população com o decorrer do tempo, houve a necessidade da construção de um santuário maior. Esse santuário não tinha nome. Então, na época, reuniram-se e pensaram então no que fazer. Demoliram a igreja de Nossa Senhora do Rosário, que ficava na Praça Central hoje, construíram a praça, que hoje recebe o nome de Tonico Rabelo, e pegaram o nome daqui, que era a Igreja Nossa Senhora do Carmo, e levaram para a matriz recém-construída. E trouxeram o nome da igreja demolida para a nossa, hoje, Igreja Nossa Senhora do Rosário. Outra curiosidade é que, anexo à igreja, havia um cemitério. Esse cemitério servia para enterrar os abastados da época, os fazendeiros da época. Inclusive, o capitão Manuel Gonçalves de Melo, que foi um dos fundadores da cidade e construtor dessa igreja, também foi enterrado aqui. Com o passar do tempo, as questões sanitárias, o cemitério foi desativado e foi relocado para um outro espaço, para que lá fosse corretamente depositado os restos mortais de nossos entes queridos. A
A igreja já foi palco de grandes festividades religiosas e ainda é. Uma das mais antigas que aconteciam aqui eram as festividades do Congado. Como eu disse anteriormente, sendo demolida a Igreja do Rosário, a festa dos negros passou para cá e logo em seguida vieram junto todas as manifestações, o catupé, congado, folia e entre outras. Em Painhos havia 5 manifestações de cultura afrodescendente. Uma coisa também que acontece muito aqui são os casamentos. As pessoas preferem vir se casar aqui, apesar do espaço ser mais curto, mais pequeno, porém é muito bonito o ambiente e atrai as noivas assim que elas vêm conhecer. E recebe inclusive casais de fora que vêm conhecer a igreja e resolvem se casar aqui. Outra festividade que acontece são as chamadas adorações ao Santíssimo, que lotam a igreja, os fiéis comparecem, cantam, entoam hinos, fazendo assim adoração ao Santíssimo. Uma outra coisa que acontece também, que é muito importante, é o Cerco de Jericó, bastante aguardado pelos fiéis católicos da cidade. Essa festa, ela dura bastante dias e possibilita as pessoas virem fazer as suas orações em horários alternados. Ele dura 7 dias, 24 horas ininterruptas de adoração. As pessoas vêm, clamam a Deus os seus pedidos e são muitos realizados aqui, vamos dizer assim. Devido à degradação e o passar do tempo, a igreja passou por um processo de reforma. Vocês podem perceber o quanto ela está linda. E nós, painenses, convidamos você a vir conhecer a nossa Igreja do Rosário. Estou aqui, eu sou o padre Adeusírio Aparecido de Moraes, né? Sou o pároco aqui da paróquia de Nossa Senhora do Carmo de Painhos, desde o dia 9 de novembro de 2018. A gente caminha junto aqui com os paroquianos. E nesse tempo eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da história aqui da Igrejinha do Rosário, né? Então, nesse sentido, a gente vem caminhando aqui na Igrejinha há algum tempo. Nós temos a celebração aqui na quinta-feira de manhã, às 7 horas da manhã, tem adoração e o rosário na parte da tarde, porque a quinta é a quinta eucarística, então Jesus fica exposto aqui na quinta-feira o dia todo por ser a quinta eucarística. Aqui também, dias festivos, nós celebramos as Santas Missas e muitos casamentos são celebrados aqui também. E nesse sentido, o conhecer um pouquinho dessa maravilha aqui de Painhos, que é a Igrejinha de Nossa Senhora do Rosário. Ela data de 1854 e desde então ela vem atendendo às necessidades da comunidade na medida do possível.
E 1 ano, 2 depois que cheguei aqui, o padre Zé de Castro me procurou e disse que precisava reformar a igrejinha porque as coisas já não estavam tão boas, e ele pediu que eu organizasse com a comunidade, comunicasse ao senhor bispo para a gente reformar a igrejinha. E assim nós encaminhamos a reforma. Por volta de 3 anos nós trabalhamos aqui na reforma do piso, de toda a igrejinha, com a ajuda do poder público, de todos os poderes, o CPE, o CEPAI, as forças vivas da igreja, movimentos pastorais, ministérios, serviços, comunidades, todos juntos para angariar fundos e encaminhar aqui a reforma da igrejinha. E nesse sentido, reformamos a igrejinha, e na festa da padroeira do ano passado, nós inauguramos aqui com uma festa muito bonita. Então é nesse sentido que a gente sabe do amor e do carinho que o povo painense tem por esse local, o cuidado que tem por esse local, por ser histórico, por aqui estar também localizado um antigo cemitério, está aqui localizado um antigo cemitério nesse local, ser à frente uma praça muito bonita, e o prédio em si é um prédio histórico e maravilhoso. Então, nesse sentido, estou aqui para agradecer e para contar um pouquinho da história que escutei, que participei aqui da igrejinha de Nossa Senhora do Rosário, aqui de Painhas. Estimados conterrâneos, nós estamos aqui na igreja de Nossa Senhora do Rosário, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Painhas, Minas Gerais. Sou o padre Luiz Francescon, missionário vicentino, filho desta terra. Alguns relatos da história desta igreja eu conheci por meio do senhor Paulo Goulart Fonseca, filho do formiguense Chiquinho Boticário, como era conhecido, e de Maria da Conceição Goulart, filha desta terra. E ele me contava que um dos seus descendentes, que foi o capitão Manuel, deu todos os elementos para que esta igreja fosse construída por escravos. A devoção a Nossa Senhora do Rosário, sabemos pela história, que é uma devoção do povo negro. É uma igreja histórica e para nós painenses é uma relíquia tê-la aqui. Na minha história vocacional, esta igreja tem uma importância muito grande. Aqui, o meu avô foi batizado e eu também recebi o sacramento do batismo e da primeira Eucaristia em 3 de janeiro do ano de 2007. Nesta igreja, eu dei os primeiros passos da iniciação à vida cristã e sou muito grato a Deus por isso. Meu avô, católico, fiel, e eu fomos aqui integrados ao povo de Deus por meio do sacramento do batismo. Digo que gosto muito de celebrar nesta comunidade. Nas quintas-feiras de manhã, nada melhor do que se colocar na presença de Deus para receber a Eucaristia e partilhar a palavra com o povo de Deus. É uma igreja aconchegante, onde de fato a gente percebe um clima muito gostoso de família, talvez por ser menor a sua construção, um estilo daquela época de construir igrejas menores, mas que aqui é um lugar onde nós podemos alimentar a nossa fé. Sabemos, pela história e também pelos testemunhos, que o capitão Manuel era um homem de fé. Vindo de Diamantina,
com família, filhos, esposa, certamente alguns netos e também os seus escravos, trouxe para Pains uma devoção, uma religiosidade. Porque ele alimentou isso em Diamantina, que é sede de uma arquidiocese, eu moro nessa província eclesiástica, trouxe também, é uma família de muitas vocações religiosas. O capitão Manuel teve 2 filhos padres, o padre José Venâncio de Melo e o padre Vicente Venâncio de Melo, que se integrou ao clero da diocese de Mariana, e o padre José Venâncio, que faz parte da minha província hoje, a província brasileira da Congregação da Missão, com sede no Rio de Janeiro. Nós precisamos certamente ser gratos a essas pessoas que compartilharam conosco a sua vida de fé. Nós devemos, de fato, e eu sou muito ousado até em dizer isso, devemos de fato ao capitão Manuel por essa cultura religiosa que ele trouxe para Pains. E até hoje, nós ainda bebemos desta fonte, porque sabemos da tradição viva católica aqui na cidade de Pains. Compartilho com muita alegria o modo como nós vivemos a nossa tradição católica aqui nesta terra. Sempre cito nas minhas partilhas informais ou até em algumas celebrações quão é viva a espiritualidade cristã católica nesta terra. O nosso compromisso é fazer com que essa tradição continue viva, para que a geração vindoura possa acolher este legado e fazer com que essa tradição não morra. Evangelho é uma forma de vida onde tudo nós podemos aplicar um pouquinho da palavra de Deus. Alegro-me por estar aqui hoje dando este testemunho, contando um pouquinho dessa história da qual nós fazemos parte. E se nós, de fato, queremos que a nossa tradição seja conhecida, nós precisamos conhecer bem a nossa história para viver bem o nosso presente e aprimorar o futuro. Muito obrigado.